Bom dia, pessoal. Vamos dar início aqui à nossa 22ª aula, né, do nosso curso de Cálculo 1. Bem, inicialmente eu gostaria de pedir desculpa, né, por esse vídeo. Ele vai ficar um pouco barulhento, porque infelizmente eu tive que gravar aqui em casa. E aí, sabe, né, beira de rua, toda hora passando carro, ônibus, mas infelizmente não vai ter jeito, a gente vai ter que gravar por aqui. Vamos ver se a gente consegue entender, tá? Então, bem, nesta aula nós vamos falar do capítulo 12 do nosso livro já, né, do Pythagorean, onde nós vamos apresentar algumas técnicas de primitivação, tá? Nós vimos nas aulas passadas que basicamente, né, o cálculo da integral, ela se reduz ao cálculo de uma primitiva através do teorema fundamental do cálculo. Então, quer calcular a integral, calcula a primitiva da função, e aí depois você usa o teorema fundamental do cálculo para encontrar o valor da integral, tá? Então, saber encontrar a primitiva é o principal nesta sessão, né? neste tópico. Neste capítulo, o principal é você saber encontrar a primitiva de qualquer função que você pegue, tá? Então, vamos lá. Bem, inicialmente, eu vou introduzir como primitivas imediatas, né? Não necessariamente são primitivas imediatas, mas algumas delas nós vamos ver no decorrer mais na frente. Outras vamos tomar como verdade no momento, tá? Que vai surgir de forma natural. Bem, nós vamos tomar uma constante alfa diferente de zero. Quer dizer, seja alfa diferente de zero, tá? Um número real. E C também um número real constante, tá? Bem, das formas de derivação já vistas, surgem as seguintes formas de primitivação. Nós já vimos algumas delas, né? Por exemplo, a integral da constante, né? Quem é a primitiva da constante? No caso, vai ser a constante vezes x mais k, né? Por quê? A gente sabe que se a gente derivar isso daqui, dá c, né? A integral de uma potência x elevada a alfa, né? A gente já viu também, né, que a gente soma 1 na potência e divide por essa potência, né? Isso quando o alfa for diferente de menos 1, que não faria sentido, porque daria 1 sobre x, que é o log natural que a gente deriva. A integral da exponencial é a própria exponencial, porque a derivada da exponencial é ela mesma, tá? A derivada de 1 sobre x, que é esse caso aqui, quando alfa é igual a menos 1, né? Então, a gente já viu que é o log natural de x, né? Que essa é a primitiva de 1 sobre x. E de 1 sobre x? A integral de 1 sobre x, observe que aqui eu estou especificando que o x é positivo, tá? Então, por isso que dá o log natural de x. Aqui, a gente está tomando o x negativo, né? Mas não faz sentido você calcular o log natural, né, negativo. Então, isso aqui vai dar o log natural de menos x, tá? Essa é a primitiva de 1 sobre x quando o x for negativo. E quando você estiver pegando assim x qualquer, né, a gente não sabe bem se ele é positivo ou negativo, então a primitiva de 1 sobre x vai ser o log natural do módulo de x, tá? Que aí abrange os dois casos, tanto quando x é positivo, que aí o módulo é ele mesmo, e quando x é negativo, que o módulo é menos ele, tá? Perfeito. A integral do cosseno, né, é o seno de x. A gente já viu isso também, porque a derivada do seno é o cosseno, né? A integral do seno é menos o cosseno, por quê? A integral do cosseno é menos o seno. E aí vai ficar menos a integral do cosseno, que é menos o seno, né? Seno de x. Então, vai ficar menos com menos da massa e volta para o seno. Então, a integral do seno é menos o cosseno, tá? A integral da secante de x ao quadrado é a tangente de x mais k, né? Isso aqui é imediato, né? Pelo fato é imediato no caso usando a questão da derivada da tangente, né? A derivada da tangente é a secante ao quadrado de x, certo? Então, a gente já segue imediato aqui. Então, o que a gente está dizendo? Que a secante ao quadrado de x é a tangente de x. Tá? A integral da secante ao quadrado de x é a tangente de x. E aqui também segue de forma imediata, né? Que a integral da secante de x tangente de x é a secante de x. Porque a gente viu lá nas aulas anteriores no capítulo 7 que a derivada da secante é a secante vezes a tangente. Então, é imediato.
tá? A mesma coisa, aqui já muda um pouco, né? No caso, quando a gente quer calcular a integral da secante de x, então isso vai ser o log natural da secante de x mais a tangente de x, que já é mais complexo um pouco. E a integral da tangente de x é menos o log natural da cosseno de x. E somadas a essa mais essas duas, que essa daqui a gente usa muito, tá? A integral de 1 sobre 1 mais x² dx é igual ao arco tangente de x mais k. Essa daqui é uma dessas primitivas aqui, né, que a gente trouxe como imediato, mas que a gente prova mais na frente, né? Eu não sei se foi bem aqui, se a gente provou, foi no capítulo 9, mas a gente prova que a derivada do arco tangente de x é exatamente 1 sobre 1 mais x². Então, aqui surge de forma imediata que a integral de 1 sobre 1 mais x² é o arco tangente de x, tá? E a gente prova também lá que que a derivada do arco seno de x é 1 sobre a raiz de 1 menos x². Então, isso daqui também já surge de forma imediata, que a integral de 1 sobre 1 mais a raiz de 1 menos x² é o arco seno de x, tá? Acredito que é no capítulo 9 que eles fazem essas provas aqui, tá? Dá uma olhada lá. Bem, pessoal, vamos fazer alguns exemplos aqui rápido, né? Esse exemplo pede para a gente calcular a integral de x². Aí a gente já está acostumado, né? Se envolve nesse item B aqui, né? Então, nesse caso, o alfa é 2. Então, a gente soma 1, né? E divide pela potência. Então, vai ficar x ao cubo mais sobre 3 mais k. A integral de 1 dx, né? Tá naquele caso da constante, né? Tem um 1zinho aqui. Então, aquela constante C1. Então, isso aqui dá 1x, né? Então, vai dar x mais k. A integral do cosseno de x, a gente já viu lá, né? É o seno, porque derivando o seno dá o cosseno. Esse exemplo 2 pede para a gente calcular o log natural, a derivada do log natural, né? Aí a gente vai realmente verificar, tá? Essa propriedade aqui, ó. Essa propriedade bem aqui, né? F, né? A gente vai verificar ela. Observe. Pede para a gente calcular a derivada do log natural do módulo de x, tá? E depois a gente pede para calcular a integral de 1 sobre x, quando x é positivo, e a integral de 1 sobre x quando x é negativo, e simplesmente a integral de 1 sobre x. Ou seja, nós vamos verificar essas propriedades bem aqui, ó, que é a D, a E e a F, tá? Vamos verificar isso daí, mas primeiro a gente vai calcular a derivada do log natural do módulo de x. Bem, observe inicialmente, né, que o log natural de x, ele vai ser o próprio log natural de x se o x é positivo, né, porque o módulo vai dar o próprio x, e vai ser o log natural de menos x se o x é negativo, tá? Porque o módulo de x vai ser menos x. Então, nós vamos ter o seguinte, ó, se o x é positivo, a derivada, né, a derivada, faltou o sininho aqui, desse cara aqui, que é o que a gente quer calcular, vai ser simplesmente a derivada disso daqui, né? Quando x é maior do que 0, certo? Então, vai ser a derivada do log natural de x, que a gente já sabe que é 1 sobre x, perfeito? A gente já sabe que é 1 sobre x. Observe, quando x é positivo, a derivada é 1 sobre x. Se o x é negativo, então a gente já viu que isso daqui vai ser essa expressão. Então, a derivada do módulo do log natural do módulo de x vai ser a derivada do log natural de menos x. Aí a regra da cadeia, né? Bem, a derivada do log é 1 sobre x, no caso 1 sobre menos x, e a derivada disso daqui, que vai dar menos 1, né? Aí com esse menos aqui vai ficar positivo e dá 1 sobre x novamente. Logo, o que você tem? Que para qualquer x diferente de 0, a derivada disso daqui, que é o item A, dá 1 sobre x, tá? Não importa se o x é positivo ou se é negativo. E aí sai direto, né? Sai direto. O item B pede para a gente calcular a integral de 1 sobre x dx. Bem, a integral de 1 sobre x dx, quando x é positivo, é o log natural de x, né? Porque, ó, x positivo aqui, ó. X positivo, né? Quem é que a gente deriva para dar 1 sobre x? O log natural de x, tá aqui, ó. Log natural de x. Log natural de x, tá? E quando x é negativo? Se o x é negativo, quem é que a gente deriva para dar 1 sobre x? O log natural de menos x, né? O log natural de menos x. E quando você não exprecita, no caso,
o x, né, ele pode estar de 0 a mais infinito ou de menos infinito até 0, né? Nesse caso, a gente considera que a integral de 1 sobre x vai ser o log natural do módulo de x, tá? A gente verifica realmente aquela propriedade, né? Aquelas propriedades lá de cima. Perfeito? Bem, ok. O exemplo 3, pessoal, para a gente calcular essas integrais aqui, né? Aí o que eu chamo a atenção? Observe que muitas das vezes a gente consegue manipular as coisas para se tornar uma coisa, digamos assim, uma expressão que a gente já está acostumado. Por exemplo, aqui você tem x a raiz de x. A gente sabe que aqui o x está elevado a 1 e a raiz de x eu posso escrever como se fosse x elevado a 1 sobre 2, tá? Recorde lá. Dx. E aí, ó, potência, né? Produto de potências aqui de mesma base, né? Então, você conserva a base e soma os expoentes. Vai ficar 1 mais 1 sobre 2, que dá x elevado a 3 sobre 2, tá? E aí, eu recalho, né? Nessa expressão aqui do item B, né? Que tenho uma x elevado a um certo alfa, esse alfa é diferente de menos 1, tá? Então, como é que a gente calcula? A gente soma 1, né? A gente soma 1 e divide por essa potência. Então, vai ficar x elevado a 5 sobre 2, dividido por 5 sobre 2. Aqui eu posso conservar a primeira, que é x elevado a 5 sobre 2, multiplicar pelo inverso da segunda. E a x elevado a 5 sobre 2 eu posso escrever dessa forma, né? Rezando a regrinha do sol-sombra, né? Ó, observe, o 5 está no sol, vai para a sombra. O 2 está na sombra, vai para o sol. Então, vai ficar a raiz quadrada de x a quinta. 2 quintos da raiz quadrada de x a quinta, tá? Essa é a primitiva. Essa daqui, observe que aparentemente ela não tá do jeito que a gente conhece, né? Essa é um quociente, mas a gente pode separar, né? Separa aqui na soma de duas frações, e aí aqui vai ficar simplificando só x quadrado e aqui vai ficar 1 sobre x. E a gente pode usar a integral da soma é a soma das integrais, né? Então, a integral de x quadrado é x ao cubo sobre 3, e a integral de 1 sobre x não está especificada, a gente não sabe se é positivo ou se é negativo, então vai ser o log natural do módulo de x, tá? Essa é a O exemplo 4, pessoal, já é para a gente verificar, no caso, digamos assim, uma forma de recorrência geral que você pode usar, tá? Por exemplo, se você tem um alfa diferente de zero constante, então verifique que a integral do cosseno de alfa x é igual a 1 sobre alfa seno de alfa x. E a integral do seno de alfa x dx é menos 1 sobre alfa cosseno de alfa x mais k, tá? Perfeito, pessoal. Isso aí é fácil, eu só quero verificar que a primitiva dessa daqui é essa expressão, significa o quê? Que quando eu derivar isso daqui, volta para a função. É isso que a gente tem que fazer. Então, vamos pegar isso daqui e derivar, né? Eu já nem coloquei o k, porque a gente já sabe que a derivada vai dar zero. Então, quando eu derivo isso daqui, pessoal, observe. 1 sobre alfa é constante, eu tiro para fora. Então, eu vou derivar o seno, só que isso aqui é uma composta, né? Porque aqui eu tenho alfa x. Então, vai ser a derivada do seno vezes a derivada de alfa x, né? Regra da cadeia. Então, a derivada do seno é o cosseno. Cosseno de alfa x. E a derivada de alfa x dá alfa, né? Estou derivando em x, dá alfa. E aí, esse alfa, cara, vai cortar esse alfa que vai dar aqui e vai ficar simplesmente cosseno de alfa x. Ou seja, observe que voltou para cá para a função, né? Então, realmente, essa igualdade aqui é verdadeira, né? Assim, a gente tem isso. Analogamente, pessoal, a gente prova o item B, tá? Menos 1 sobre alfa é constante. A derivada do aqui tem a cosseno de alfa x, é a derivada do cosseno vezes alfa x. Aqui vai dar alfa, então esse alfa que vai dar aqui vai cancelar com esse. E aqui vai dar menos seno de alfa x. Aí menos com menos aqui vai dar mais, né? Vai dar isso daqui, ó. Fazendo o jogo de sinal. E vai ficar simplesmente, né? O seno de alfa x. Portanto, a gente verifica que a integral do seno de alfa x é menos 1 sobre alfa cosseno de alfa x. Então, pessoal, por exemplo, se você tiver que esse alfa pode ser qualquer valor real que você puder imaginar, tá? Desde que não seja zero. Então, por exemplo, imagine aqui, seno de 5x. Aqui o alfa está fazendo papel de 5, né? Então, ó, se é o seno, é menos 1 sobre 5 cosseno de 5x. Você já calcula direto, ó, integral, a primitiva, tá? Se você tiver a integral do cosseno de 3x, então, qual seria essa integral? Ó, é simples, né? É 1/3 do seno de alfa x, observe. 1/3 do seno de alfa x. Eu estou usando essas duas regrinhas aqui, tá? Então,
É 1/3 de 3 seno de 3x. Então sai direto. Você souber a regrinha, você faz direto. Vamos fazer um outro exemplo, 5. Ele pede para a gente calcular a integral do cosseno ao quadrado de x. Bem, eu trouxe esse exemplo aqui já para a gente introduzir uma propriedade interessante, né, do cosseno, né? Por quê? Observe, eu quero calcular a primitiva do cosseno ao quadrado de x dx, tá? Só que eu vou primeiro reescrever esse cosseno ao quadrado de x. Como é que eu vou fazer isso, pessoal? Bem, observe que eu vou manipular aqui o cosseno de 2x, tá? Bem, o cosseno de 2x eu poderia escrever assim, né? Que é igual ao cosseno de x mais x, tá? Cosseno de x mais x, tudo bem? Ok, aí aqui eu tenho o cosseno da soma. Aí como é o cosseno da soma, pessoal? É simples, né? É cosseno A, cosseno B, né? Menos seno A, seno B. Só que aqui, o A e o B é o próprio x. Então vai ficar cosseno x, que vai dar cosseno ao quadrado de x, menos seno x, seno x. Então aqui dá menos seno ao quadrado de x. Então, observe que a gente consegue, né, escrever o cosseno de 2x dessa maneira. Aí o que eu vou fazer, pessoal? Eu não quero, no caso, isolar o cosseno de 2x. Então, seria interessante que se eu isolasse aqui e usasse uma certa propriedade. Qual seria essa propriedade que eu vou usar, pessoal? A gente lembra, recorde lá, que a gente tem uma propriedade que diz o seguinte, né? Que o cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x é igual a 1. Aí, se você, por exemplo, isolar aqui, se você isolar o seno, você tem que o seno ao quadrado de x é igual a 1 menos o cosseno ao quadrado de x, certo? Então, observe, no lugar desse seno ao quadrado aqui, ó, eu vou colocar quem? 1 menos o cosseno ao quadrado de x. Foi isso que eu fiz aqui, ó. Eu repeti o cosseno ao quadrado de x menos 1 menos o cosseno ao quadrado de x. Perfeito? Foi isso que eu fiz. Ok. E aí, pessoal, como é que a gente vai ficar aqui, ó? Vai ficar cosseno ao quadrado de x menos com menos dá mais, então vai ficar mais cosseno ao quadrado de x. Então vai dar 2 cosseno ao quadrado de x menos 1, né? É isso daqui. Menos 1. Então, a gente tem isso daqui. Como eu quero o cosseno ao quadrado de x, eu vou isolar o cosseno ao quadrado de x. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar esse 1 aqui e vou jogar para o outro lado. Então, vai ficar o quê? 2 cosseno ao quadrado de x vai ser 1 mais cosseno de 2x, né? Eu joguei o 1 para cá. Aí, eu pego esse 2 aqui e passo dividindo. Então, eu tenho que o cosseno ao quadrado de x vai ser 1 sobre 2 mais 1 sobre 2 cosseno de 2x. Certo? Perfeito. Então, se eu quero calcular a primitiva dessa função, cosseno ao quadrado de x, é a mesma coisa que eu calcular a primitiva dessa daqui, né? De 1 sobre 2 mais 1 sobre 2 cosseno de 2x. Perfeito. E aí vai sair meio que direto, né? Pra mim, por quê? 1 sobre 2 é uma constante, hein? A primitiva de 1 sobre 2 é 1 sobre 2x, né? Derivando dá 1 sobre 2. E aqui, aí eu vou usar aquela regrinha lá, né? Lembra? Ó, cosseno 1 sobre 2 é constante. Posso meio que deixar ele aqui fora. Aí eu só estou derivando, só estou integrando, no caso, né? Só estou integrando o cosseno de 2x, né? E aí a gente viu aí em cima aqui. O cosseno de 2x, quanto é que dá, pessoal? É 1 sobre 2, né? Seno de 2x. Certo? Seno de 2x. Aí, como tem esse 1 sobre 2 aqui, vai multiplicar aqui, vai ficar 1 sobre 4 seno de 2x. Tá? Perfeito. E aí, ó, a gente chega na nossa primitiva que a gente queria. A primitiva do cosseno ao quadrado de x é 1 sobre 2x mais 1/4 seno de 2x mais k. Tá? Perfeito. Agora, pessoal, nós vamos falar de algumas técnicas para o cálculo da integral indefinida da seguinte forma, tá? Da forma, aquela forma que a gente já até introduziu, né? A questão da mudança de variável, de certa forma da composta, né? Que no fundo a gente introduziu a mudança de variável, mas quando a gente fala de função composta, constantemente a gente precisa fazer uma mudança de variável. Então, a integral desse tipo, ó, a f aplicada numa g de x, g' de x dx, é uma integral dessa forma. Então, a gente vai introduzir nesse momento umas técnicas de primitiva, né? Para integral indefinida dessa forma. Bem, como é que a gente vai fazer? Suponha que você tenha fg
tais que a imagem da G esteja contida no domínio da F, para fazer sentido você calcular F em G de X, tá? Então, o domínio da G tem que, quer dizer, a imagem da G tem que estar contida no domínio da F, certo? E a G seja a derivada. E aí você vai suponhamos que F seja uma primitiva de F, isto é, ó, estamos supondo que F grande é uma primitiva da F pequena, então significa que a derivada da F grande dá F pequena, certo? E aí segue que F aplicada em G de X vai ser uma primitiva dessa expressão aqui que a gente quer calcular, no caso, a integral indefinida, tá? Então, de certa forma, a F aplicada em G de X vai ser a primitiva procurada para a integral desse tipo. Ou seja, é a primitiva da F aplicada na G de X. E aí vai ser a primitiva dessa função. E como é que a gente vai provar isso? É simples, né, pessoal? Para que isso aqui seja primitiva, né? Isso aqui seja primitiva dessa expressão aqui, a gente tem que derivar isso daqui e tem que chegar aqui, não é isso? De fato, como é que a gente vai fazer isso? Ó? A derivada de F aplicada em G de X, primeiro você observa que é uma função composta. Então, vai ser a derivada da F, né, aplicada em G de X, lembra lá, vezes a derivada de dentro, que é a derivada da G' de X. Perfeito. Só que a F grande não é uma primitiva da F pequena, ou seja, vale esse daqui, ó, a F grande, a F' de X é a F pequena. Então, a derivada da F grande eu posso substituir pela F. Então, vai ser a F aplicada em G de X, G' de X. Então, ó, observe, quando eu derivo isso, eu chego nisso. Foi isso que eu acabei de provar. Então, de certa forma, a gente tem essa relação, né? Que a integral de uma função que esteja nesse formato, F aplicada em G de X, G' de X, ela é dada dessa maneira, onde a F grande é uma primitiva, né? É uma primitiva da função F pequena. Na prática, pessoal, como é que a gente vai funcionar? Isso aí é o que a gente vai chamar meio que de mudança de variável. É simples. Você vai ter uma função dada nessa forma, tá? Aí o que você vai fazer? Você vai chamar de U o que está aqui dentro, né? Vou chamar U, no caso, a G de X. Isso implica que a derivada de U vai ser a derivada da G de X, né? Deriva aqui, deriva aqui. Então, du vai ser G' de X dx. Perfeito. Então, ó, observe que G' de X dx eu posso trocar por du. E aqui vai ficar F aplicada em U. Então, isso daqui, que é o que a gente quer, a gente pode escrever como se fosse a integral de F aplicada em U du. Entendeu? E aí, ficamos simplesmente com uma função F de U. E aí, aqui a gente vai ter uma primitiva para essa função F, que vai ser F aplicada em U mais K. Aí você volta ao U, né? Uma vez que o U é G de X, então isso daqui dá F aplicada em G de X mais K. Então, novamente, provamos, essa aqui é o processo. Digamos, aqui que eu fiz antes é a prova, tá? E esse daqui é o processo prático, como a gente vai proceder para calcular essas integrais desse tipo, tá? Perfeito. Vamos ao primeiro exemplo. Então, observe aqui, ó. Olha aqui o formato, né? A gente tem, por exemplo, a F, imagina que a F é o cosseno, tá? Aí a G tá aqui, ó. A G, tá? Que é x quadrado. E aí, quando você deriva x quadrado, dá 2x, né? Meio que aparece aqui a G', né? Na verdade, vai aparecer 2G' de x, né? Por exemplo, 1 sobre 2G' de x. Mas não tem importância tanto isso daqui, tá? A única coisa que vai aparecer 1 sobre 2 aqui na frente, tá? Mas aqui, se você for x dx, você pode entender como se fosse a derivada da G aqui, né? Dividido por 2. Perfeito, pessoal. Então, qual é o processo prático que eu falei, que a gente faz? Olha aí. A gente faz U de G de X. Então, eu vou fazer U igual a x ao quadrado. E aí, a derivada de U vai ser 2x dx, né? Deriva aqui em U, deriva aqui em x. Então, a derivada de x quadrado é 2x dx. E aí, como aqui aparece x dx, olha, observe, x dx. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar simplesmente x dx aqui. Então, eu pego esse 2 e passo para cá. Então, 1 sobre 2 du dá x dx.
E aí pronto, né? Então eu posso calcular essa integral aqui. E aí aqui vai ficar o cosseno de x ao quadrado, só que x ao quadrado é u. Então cosseno de u. E no lugar de x dx eu coloco 1 sobre 2 du. 1 sobre 2 é constante, eu posso tirar para fora dessa integral. E aí eu só derivo o cosseno de u, que a gente já sabe que é o seno, né? Derivado do seno é 1 sobre 2 seno de u. Aí eu volto u. Então vai ficar 1 sobre 2 seno ao quadrado de x, tá? Seno de x ao quadrado, desculpa, mais k. Então aqui a gente consegue. Neste caso aqui, pessoal, é a mesma coisa, né? Então aqui observa que eu tenho uma função, por exemplo, g, e eu tenho uma outra função que, por exemplo, é f de x igual a x ao cubo, tá? Então eu vou chamar de u igual a 2x mais 1, a derivada de u vai dar 2dx, tá? Aí eu posso passar esse 2 dividindo para cá, só porque aqui só aparece dx. Então isolo dx, então fica 1 sobre 2 du igual a dx. Logo eu posso reescrever essa integral aqui, simplesmente, né, como se fosse 1 sobre 2, né? Esse 1 sobre 2 vem daqui, que eu coloquei no lugar de x. E aqui, isso daqui eu chamei de u, vai ficar u ao cubo du. E a gente já sabe que a 1 sobre 2 repete aqui. E a primitiva de u ao cubo é u a quarta sobre 4. Que vai dar u a quarta sobre 8, quando eu fazer essa multiplicação aqui. E aí eu volto u, que é 2x mais 1 sobre elevado a quarta sobre 8 mais k, tá? É bem direto, tá? Aqui, pessoal, a gente precisa tomar cuidado, tá? Porque, ó, imagina que você faça a seguinte mudança de variável. Imagina que você faça u igual a 1 mais x a quarta. Então, quando você derivar isso daqui, aí vai ficar du igual a 4x ao cubo, né? dx. 4x ao cubo dx. Aí, por exemplo, você observa aqui que aparece x dx. Então, de certa forma, tu teria que isolar o x, né? Então, ficaria, por exemplo, poderia escrever isso daqui como se fosse 4x quadrado vezes x, né? Eu ia passar o 4x quadrado dividindo, ia ficar simplesmente x dx. Só que observe que isso não dá certo. Porque quando você for trocar aqui, no lugar de x dx, você vai colocar 1 sobre 4x quadrado du. Observe que isso aqui ainda vai depender de x, né? E aí você não fez uma mudança, né? Então, mas no caso 1 sobre 4x quadrado não é constante, né? Igual como eu estava fazendo aqui. Quando eu estava fazendo isso daqui, todo o tempo, o número que eu estava passando aqui, né, era uma constante. Aí sim, beleza, mas isso aqui não é constante, né? Logo, a mudança acima não serve. Aí a gente tem que pensar numa outra forma. Aí qual seria a mudança de variável mais plausível para a gente fazer, pessoal? É simples, bora chamar u de x ao quadrado, tá? Por que x ao quadrado? Porque eu já disse para vocês que, por exemplo, se eu chamo u de x ao quadrado, aqui vai ficar 1 mais u ao quadrado, né? Porque u é x quadrado, elevando ao quadrado, aí é x a quarta, tá? E aí, quando eu derivar x ao quadrado, vai aparecer x dx aqui, né? Aí, essa parte aqui vai sumir, vai ficar 1 sobre 1 mais x quadrado. U quadrado, que a gente já sabe qual é essa primitiva, vou introduzir lá. Então, ó, se você faz u igual a x ao quadrado, du vai ser 2dx, né? Como aqui aparece x dx, e aí eu isolo aqui, né, x dx. E aí, ou seja, eu pego esse 2 aqui e passo dividindo. Então, vai ficar 1 sobre 2 du é igual a x dx. Agora sim, ó, isso aqui é uma constante, 1 sobre 2 é uma constante. Assim, a integral desse quociente aqui é igual à integral de... Eu posso escrever ela dessa forma, né? X dx sobre 1 mais x quadrado elevado ao quadrado. X dx, pessoal, eu acabei de isolar lá, é quanto? 1 sobre 2 du, né? E aqui vai ficar 1 sobre 1 mais u quadrado, tá? No lugar de x quadrado eu coloco u, tá? Vai ficar 1 sobre 1 mais u quadrado vezes 1 sobre 2 du, que eu coloquei no lugar de x dx. 1 sobre 2 é constante, sai para fora. Fica simplesmente a integral indefinida de 1 sobre 1 mais u quadrado. E a gente sabe que a primitiva de 1 sobre u mais u quadrado, eu introduzi lá no início, é o arco tangente de u, né? E aí você volta o u. Aí o u é x quadrado, então a primitiva da função procurada é 1 sobre 2 arco tangente de x quadrado mais k. Bem, pessoal, nossa aula de hoje vai parar por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido. Nós tratamos de algumas
de algumas primitivas assim imediatas, né, que a gente precisa entender para calcular exatamente as primitivas das funções aí de forma mais imediata possível, tá? Bem, era isso e até a próxima aula.